3, 2, 1 e... Olá! Eu sou Andréa Lopes, artista plástica, cenógrafa, bonequeira e contadora de histórias. Hoje eu estou aqui para apresentar o projeto Criação e Confecção de Fantoches Materiais Diversos. Esse projeto só foi possível ser realizado com os recursos da Lei Aldir Blanc 2021, com a Prefeitura de São José do Rio Preto e a Cultura. Nesse projeto, criaremos fantoches de diversos materiais. Os fantoches são bonecos de manipulação que podem ser usadas como ferramentas de trabalho, de forma lúdica, criativa e didática. Aproxima pais e filhos ainda mais. Nos dá a possibilidade de falar sobre qualquer tema. Auxilia também nas videoaulas. Criar e confeccionar fantoches também funciona como terapia. Faremos 3 tipos de fantoche: o fantoche de meia, o fantoche palito, o fantoche de caixa e falaremos também sobre o fantoche de papier-mâché. Vamos lá? Mãos à obra! Vamos começar procurando numa revista que tenha figuras, né, humanas, assim, manequins, modelos, e que seja do tamanho da folha da revista e que a posição do modelo seja favorável para confeccionar um fantoche. No caso, nós vamos confeccionar um fantoche palito. Eu já escolhi a minha figura, seria essa daqui, porque ela tá mais numa posição frontal e fica mais fácil da gente conseguir customizar essa figura. O primeiro passo é pegar um pedaço de papel cartão ou um pedaço de papelão, aquilo que vocês tiverem em mãos, e desenhar sobre esse papel cartão ou esse papelão o recorte que foi feito da revista, né? Da figura, da gravura que vocês têm em mãos. Agora o próximo passo é passar cola nesse espaço que foi delimitado com a caneta. Espalhar bem para que tenha uma secagem rápida. Agora é só esperar secar completamente para poder recortar a silhueta total da nossa figura. Agora que finalizamos o nosso recorte, vamos trabalhar a parte de customização para dar uma nova roupagem à nossa personagem. Eu tinha aqui já vários pedaços de fita de seda, então eu vou trabalhar com esse material. Vou passar a fita por debaixo dos braços e vou colar com cola de silicone.
Finalizamos aqui a parte do vestido, a parte de baixo do vestido. Agora vamos fazer a parte daqui de cima. Eu peguei um pedaço de fita, dobrei e vou colar aqui em cima, dando um acabamento diferenciado aqui. Para dar um ar mais de princesa, peguei um pedaço de tule, franzi aqui em cima com agulha, linha e agulha, e vou colocar sobrepondo aqui a fita de cetim. Vou medir aqui um pouquinho para ver aqui o tamanho da cintura. Já colocado a saia de tule na cintura, da mesma forma que foi colado as fitas, foi colado também a saia de tule. Peguei um pedaço de galão, que é essa fita metálica, né, pra gente colocar em cima da costura do tule, para dar um acabamento e dar um brilho diferenciado, já que é um fantoche, para chamar um pouco mais de atenção. Nós vamos usar a mesma cola, que é a cola de silicone. Ela é uma cola que cola bem rápido, ela é prática. Então, nós vamos sobrepor aqui o tule. E assim finalizamos a customização da parte da roupa. Aqui a gente vai dar uma coladinha aqui da saia de tule na mão, para poder dar o acabamento, como se ela tivesse com a mão segurando a saia. Melhor. Agora que terminamos todo o figurino do fantoche, coloquei alguns adereços, como esse pedaço de pelúcia, para dar um acabamento melhor, e esse chapéu feito do próprio tule da saia. E agora nós vamos para a base para manipulação, que é colocado na parte de trás do fantoche. Eu peguei esse palito de churrasco quadrado de 30 centímetros. É melhor o quadrado porque fica mais fácil de colar, né? Tem mais base para contato. Esse aqui tem 30 centímetros. Vocês podem escolher o tamanho que achar interessante e que fique bom para a altura do seu fantoche. Então, nós vamos colar mais ou menos nessa altura, pegando metade do fantoche. Vocês podem usar a cola que vocês tiverem. Eu usei a cola Tec Bond, que é uma cola de secagem rápida, instantânea, mas vocês podem usar a cola de silicone também, é uma cola muito boa, ou até mesmo uma cola de madeira ou cola branca. Depois de seco, agora nós vamos dar o acabamento para não ficar essa parte de trás tão
desarmonizada. Então, eu fiz aqui de EVA, porque é mais fácil de colar sobre a madeira, que a madeira criou um relevo. Então, se você vier com um papel, você não vai conseguir sobrepor na madeira com facilidade. Então, eu cortei no EVA. Nós vamos colar para poder dar acabamento na parte de trás, para não ficar aparecendo tudo isso aqui atrás. Prontinho, nós temos aqui o nosso fantoche palito com base num modelo de revista, todo trabalhado, com um ótimo acabamento. E aí agora finalizamos essa parte do trabalho. Agora é só manipular, contar a história que vocês desejarem. Já trabalhamos com o fantoche palito retirado de uma revista, sendo usado como base para a construção do nosso personagem. Agora, nós vamos trabalhar com fantoche palito que exige um pouco mais de experiência na base de desenho. Nós vamos trabalhar com fantoche palito no EVA, mas para isso precisamos esboçar primeiro o nosso personagem. No caso, eu esbocei aqui o personagem, o macaquinho. Ele foi feito em papel sulfite comum e depois eu recortei as partes, porque nós vamos trabalhar com sobreposição de EVA. Para confeccionar o macaquinho, nós usamos 3 tipos de EVA. O EVA bege felpudo, para dar a ideia de pelo. O EVA bege liso, para as partes menores, os detalhes do corpo. E o EVA marrom, para poder fazer o nariz. Para dar a ideia de nuances diferentes no corpo, nós trabalhamos com tinta, dando um leve sombreado. Aqui o macaco já está pronto. Percebe-se aqui a parte que foi usado o EVA felpudo, com tinta para mudar a nuance, a parte lisa dos detalhes, no caso a barriguinha, as mãozinhas, a carinha, as orelhinhas, a parte interna, e o marrom aqui para poder fazer o focinho ou o narizinho. Depois que você esboça o personagem, vamos para a fase de passar para o EVA. Para passar, precisamos recortar a base, que vai ser no EVA felpudo, que vai ser inteiro, vai ser um corte inteiro. Só não o rabinho, que não participa. Então, a gente corta todo o corpinho dele inteirinho e reserva. Depois disso, nós vamos cortar as partes menores, que seria a parte da frente da carinha dele, que seria essa parte aqui. A parte da barriguinha. Da barriguinha. A parte dos olhinhos. Das orelhinhas.
das mãozinhas. O mesmo molde que serve para as mãozinhas vai servir também para os pés. Então, temos aí uma sobreposição. E depois nós temos o narizinho dele, que também é sobreposto. É bem simples. O que precisa mesmo é ter um determinado carinho para poder fazer um corte com o máximo de perfeição, para ele ficar bem delicado e com bastante acabamento. E depois é só partir para a montagem. O rabo do macaco, ele é cortado separadamente. É cortado porque, de acordo com a história, ele perde o rabo. Então, no começo da história, ele está com o rabo e no decorrer da história, ele perde o rabo. Então, nós colocamos aqui velcro, porque ele vai, no começo, tá com o rabo e no decorrer da história vai ficar sem o rabo. Depois que faz toda essa montagem, toda essa colagem, pintura, sombreando, nós vamos para a parte de base para manipulação. No caso aqui, eu colei, como o EVA é delicadinho, é molinho, é flexível demais, eu colei aqui papel Paraná, que é um papelão, pode ser qualquer papelão que você tenha para poder dar uma sustentação. Então eu colei na cabeça, pescoço e somente aqui na parte do tronco dele, porque as perninhas não precisam ficar endurecidas. Então foi colado aqui. E depois eu vim com o palito de churrasco, esse aqui é de 60 centímetros, é um palito chato de bambu, onde tem uma base de contato bem maior para poder colar, dá uma fixação muito boa e uma durabilidade também, então fortalece bastante o material, ele fica bem firme. Então, a nível profissional, é interessante fazer o personagem de EVA ou de tecido ou num papel mais forte, né? Um papel cartão, e usar o palito de churrasco de 50 a 60 centímetros de bambu, que dá uma durabilidade maior no seu trabalho. O macaco, na história, ele tem um adereço muito importante, que é o violão. Então eu fiz o violão também, no caso eles chamam na história de viola. Eu fiz de EVA, só que o EVA de 1 centímetro de espessura e colei o EVA comum em cima para poder dar a parte de acabamento. Trabalhei aqui com linha 10 e aqui eu usei as cabeças dos alfinetes para poder dar a ideia da tarraxa do violão. E da mesma forma eu coloquei velcro aqui no violão para poder colocar com facilidade no pescoço do macaco, que funciona dessa maneira. Porque o macaco, ele na história, ele toca a viola, ele ganha a viola e toca. Então seria isso aqui. Então eu já coloquei o bracinho do macaco já posicionado para poder ele tocar a viola. O macaco, ele tem em torno de 20 centímetros a 25 centímetros.
Eu coloquei ele menor que os outros personagens para que ele ficasse proporcional, porque os outros personagens têm 30 centímetros. São personagens bem grandes mesmo. E em relação ao macaco, eu tinha que fazer um macaco um pouco menor. Também foi trabalhado aqui com a questão da sobreposição. Percebe-se nitidamente as várias nuances de EVA. Os vários tipos também. Nós temos aqui um EVA com glitter e temos o EVA liso, de cores diferentes. E aí eu customizei colocando um tule colorido com glitter para poder fazer a saia e dar um pouco mais de movimento no trabalho. Tudo isso vocês podem ver na apresentação, na contação de história, que está também no YouTube do Macaquinho da Angola. Temos esse trabalho também de EVA, esse fantoche palito, só que diferente dos outros, essa daqui tem 40 centímetros de altura. E também é trabalhado em dois tipos de EVA, o EVA felpudo, que é o EVA da bolsa, e o EVA liso, que é o do restante da roupa. A estampa do EVA foi dada na pintura. Usamos também materiais diferentes como o tule, a fita de cetim. Trabalhamos também com arame, com pérola, com pelúcia para fazer o cabelo, igualzinho ao trabalho anterior. Só muda mesmo o tamanho, a altura do personagem. E a parte de trás, nós temos aqui um espeto de bambu de 50 centímetros. É um espeto chato, justamente para poder facilitar na colagem, porque a área que encosta no fantoche é maior, então fica mais fácil de colar. E temos aqui no fundo, para dar uma estabilidade maior para o fantoche, o papel Paraná. Isso aqui é só para nós encerrarmos a questão do fantoche palito em EVA. Esse material que vocês estão vendo, vocês vão encontrar eles sendo manipulados no meu canal no YouTube. E esse trabalho de contação de história também foi realizado com auxílio para ações formativas em arte e cultura da Lei Aldir Blanc. Agora eu vou passar para vocês outro tipo de fantoche, com material reutilizável. Nós vamos trabalhar com caixas, caixa de sucrilho, caixa de sabão em pó, caixa de creme dental, caixinha de leite. E eu peguei uma caixa de sucrilho para poder fazer a demonstração desse fantoche. Pegamos a caixa de sucrilho e fizemos uma demarcação. Achamos o meio da caixa com a régua, medimos o meio em cima e embaixo, traçamos a linha, tanto aqui em cima como nas laterais. Aqui na lateral e aqui também. Depois pegamos um estilete ou uma tesoura e cortamos essa primeira face, a lateral e a outra lateral. E deixamos a outra parte maior sem cortar, para que a gente possa dobrar ao meio
a caixa para poder fazer a cabeça do fantoche. E aqui nós temos a parte da cabeça. Feito essa parte, nós vamos para a parte de forração. Para forrar, pode ser com papel comum. Aqui eu forrei uma das partes da caixa com sulfite, mas você pode forrar com tecido, pode forrar com EVA, que foi o que eu fiz no resultado final do meu trabalho. E também, depois dessa etapa, você reserva a caixa maior, que é a caixa aqui no caso de sucrilhos, e pega a caixa de creme dental. O mesmo processo, vai achar o meio, vai riscar em todos os lados. Só que esse você vai realmente cortar ao meio. Corta-se a caixinha ao meio. Forra-se a caixa, tá? E agora nós vamos para a parte de fazer os olhos do nosso fantoche. Então a gente acha uma base para poder ter uma sustentação, no caso, para apoiar o olho. Eu vou colocar aqui 3 centímetros, mas vocês podem colocar o tamanho que vocês quiserem. 3 centímetros. Daí eu vou riscar mais uma vez. Achada essa medida, nós vamos fazer o recorte. Vou usar a tesoura. E é assim que deve ficar, porque nós vamos dobrar essa parte para dentro. Para ela poder apoiar na colagem sobre a outra caixa. É como se você estivesse fazendo uma caixa menor. A mesma coisa nós vamos fazer na outra caixa. Marcar 3 centímetros. Se quiser, você pode marcar em todos os lados, para facilitar o recorte. Agora é só unir os pontos e finalizar recortando. Lembrando que uma das partes tem que ficar inteira. Pontinho. Temos as duas partes arrumadas. Essa parte que tá dobrada é a parte que vai a cola para poder a gente apoiar em cima da caixa de sucrilhos, para poder fazer os olhos. Isso, a caixa já vai estar toda forradinha, né, por dentro e por fora, para daí construir o fantoche. Tudo forrado, tudo certinho. Agora nós vamos fazer o molde da boca, pra gente colocar aqui na frente. Pegamos um papel, dobramos ao meio. Tem que ser do tamanho da frente da caixa, pra gente fazer a boca no tamanho certinho.
nós vamos trabalhar aqui com simetria. Simetria de desenho e depois de recorte. Então a gente vai desenhar somente de um lado do papel, somente um lado da boca. Eu fiz aqui o desenho e depois que eu desenhei, eu recortei os dois lados de uma só vez. E nós temos aqui, quando nós abrimos a boca com simetria de desenho e simetria de recorte. Partindo ela ao meio, nós temos a parte de cima e a parte de baixo da boca. Daí passamos esse desenho para a boca da caixa e depois passamos o desenho para o EVA. Depois que passamos o desenho para o EVA, recortamos. E em seguida, começamos a nossa colagem. Agora nós vamos à montagem dos olhos. Primeiro nós vamos colar a parte branca dos olhos. Depois nós vamos colocar os cílios. E por fim, o azul do olho. Esses olhos estão bem zangados mesmo. Agora nós vamos colar esses olhos no lugar demarcado aqui. Esse fantoche de caixa de sucrilhos está finalizado. Coloquei um cabelo aqui de espuma, que era uma sobra de um outro trabalho, só para dar uma incrementada nele. Agora eu vou mostrar para vocês outro trabalho na caixa, só que dessa vez na caixa de sabão. Ele já está começado e eu vou terminar aqui com vocês. Confira o passo a passo. O primeiro passo é forrar a caixa de sabão em pó no material que você desejar. Aqui eu usei EVA na cor laranja. Medi todos os lados da caixa e com caneta e régua marquei o local do corte. Cortei com estilete com auxílio de uma régua e colei o EVA com cola de contato. Mas vocês podem usar cola de silicone ou mesmo cola quente. Depois da caixa toda forrada, achamos o meio em um dos lados maiores e depois achamos um meio dos lados menores. Atenção para cortar só um lado maior. Em seguida, é só dobrar ao meio para formar a abertura da boca e teremos a base para a manipulação. Agora vamos nos atentar aos detalhes da boca e os detalhes dos olhos, que são feitos de caixa de creme dental e EVA. E em seguida colados sobre a caixa de sabão em pó com cola de silicone. Agora nós vamos finalizar esse fantoche feito de caixinha de sabão em pó.
Eu coloquei esses 2 prendedores aqui só para poder facilitar o trabalho, para ele parar, para a gente fazer a finalização. Aqui tem também uma caixinha de creme dental que foi partida ao meio e feito o mesmo processo. Foi forrado. Os olhos também eu fiz de EVA, tudo forrado no EVA. E o cabelo eu coloquei um pouco de lã aqui para poder dar um charme a mais. Agora eu vou finalizar colocando bobs para poder deixar essa moça com o cabelo super bonito. Os bobs eu fiz da seguinte maneira. Peguei rolinho de papel higiênico, cortei ao meio, coloquei EVA branco aqui na parte de dentro e vou colocar EVA azul pelo lado de fora, para entrar em contraste com a cor laranja do fantoche. Então, eu forrei dessa forma, colei, e aí o acabamento ficou super legal para poder colocar os cabelinhos dela. Aqui nós já temos 3 prontos, inclusive com os cabelos. Agora nós vamos colocar o bob, né, os bobs no cabelo, e depois vamos colocar um lenço. Agora é só esperar secar completamente para poder finalizar. Vamos colocar agora o tecido na beirada da caixa para poder esconder o braço na hora da manipulação. Eu coloquei aqui fita dupla face para facilitar a colagem. Pronto, agora essa parte está terminada e vamos colocar o lenço na cabeça do fantoche. Agora nós podemos tirar os prendedores daqui do fundo para poder manipular o fantoche. Era uma vez uma caixinha de sabão em pó, uma caixinha de creme dental, alguns rolinhos de papel higiênico que foi misturado com EVA, tecido, cola, tinta, lã e um pouquinho de carinho. E virou eu, a fantoche laranjinha. Agora nós vamos fazer um fantoche de meia. Primeiro temos que conseguir a meia e depois vamos trabalhar com recorte
e com vários outros tipos de materiais. Vamos lá? Primeiro passo: calçar a meia na mão e achar o calcanhar com o dedo polegar. Encontrado o calcanhar, viramos a mão e esticamos os dedos para poder fazer a marcação do corte para tirar o excesso da meia aqui da frente. Já fizemos o corte da meia e agora vamos reservar o pedaço menor e trabalhar com o pedaço maior. No pedaço maior, nós vamos fazer um enchimento com espuma nesse formato e vamos colocar também um pedaço de papel cartão. A espuma pode ser que você tiver em casa. E o papel cartão pode ser um pedaço de papelão também. Nós vamos colocar dentro da meia tanto a espuma como o papel cartão. E depois vamos fechar essa beirada para poder fazer o acabamento. Agora já está colada a beiradinha que foi cortada, tirado o excesso. E o dedo polegar, ele está dando a ideia de boca. Então, temos aí uma articulação da boca. E para ficar mais interessante, nós vamos pegar o papel cartão, vamos cortar ele simétrico, ou seja, um lado igual ao outro, e dobrar ao meio. E vamos colocar dentro da boca do fantoche meia. Posicionando certinho o dedo polegar no meio da base da boca, nós vamos colar a meia que tá com o dedo polegar na base branca. Passei a cola de silicone e agora eu vou encaixar certinho aqui e vou colocar o dedo em cima da cola e vou segurar até secar. E vou passar cola na outra parte para colar na parte de cima da boca, nessa parte aqui. Passei a cola de silicone, agora eu vou unir as duas partes para poder dar o acabamento. Agora é esperar secar para poder fazer os detalhes, mas já dá para perceber que a articulação é muito boa. Agora nós vamos fazer a parte interna da boca. Cortar esse mesmo formato simétrico no EVA. Eu já risquei, agora eu vou cortar e vou colar na parte interna da boca. Depois, nós vamos colar a beiradinha da boca da parte superior e depois nós vamos colar a beiradinha da parte inferior. Vamos lá?
Agora que terminamos de fazer a boca, de dar o acabamento, nós vamos fazer os olhos para pôr aqui na parte de cima da cabeça. Eu aproveitei um pedacinho de caixa de creme dental para poder fazer os olhos. E aproveitei até a dobrinha da caixa para poder fazer os olhos. Reparti ao meio e fiz os olhos, todos dois cortados ao mesmo tempo. Bom, cortei aqui 2 olhinhos. Essa parte aqui menor que tá com a dobra, essa é a base para poder colar em cima da cabeça do fantoche. Então, seria isso aqui, esse tipo de colagem. Aqui nós vamos fazer um sanduíche, ou seja, colocar um EVA aqui na frente e um EVA aqui atrás para poder dar acabamento, um EVA branco. E aqui nós vamos colocar um EVA colorido para fazer a íris e depois um EVA preto para fazer a pupila. Nós temos aqui os 2 olhos, os 2 pedacinhos de caixinha de creme dental. Agora já colamos os olhos no lugar, da forma que nós tínhamos pensado, com a basezinha. E depois disso, sabe aquela parte da meia que a gente reservou? Então, nós vamos fazer uma touquinha para o nosso fantoche. Agora o meu fantoche de meia está completo. Fiz o brilhinho dos olhos, o narizinho. Depois de colocar a touca, nós colocamos pelúcia ao redor da touca e fizemos um pomponzinho. Então agora ele está completo, já pode ser manipulado. Há uma variedade muito grande de fantoches, de diversos materiais, e eu não poderia deixar de falar da massa de papier mâché. Esse é um dos meus fantoches mais antigos. Temos outras amostras aqui, misturando a massa de papier mâché na composição, colocando barbante para fazer o cabelo, colocando espuma para poder fazer o cabelo. A massa de papier mâché, ela é bastante versátil, dá para você criar inúmeras fisionomias. São infinitos as técnicas e os benefícios provenientes dessa arte. E o projeto Criação e Confecção de Fantoches Materiais Diversos deixa aqui uma semente desse universo fantástico. Um grande abraço e até a próxima!